E eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples, porém profunda. O que é que vem à sua mente quando você ouve a expressão viver além dos limites? O que você pensa nisso? Com um título, você pensa assim, será que ele vai falar com esta palavra, vivendo além dos limites? Na cultura do nosso tempo, inclusive evangélica, essa frase costuma ser associado a sucesso. Viver além dos limites, ter sucesso. É metas superadas, é crescimento financeiro, vitórias visíveis, conquistas que rendem aplausos das pessoas e curtidas nas nossas redes sociais. Mas na vida real, aquela vida que acontece fora das redes sociais, porque as redes sociais são muito mentirosas, elas nos enganam. Na vida real, nós aprendemos algo diferente. O limite não é necessariamente um inimigo, não é algo prejudicial necessariamente termos limites na vida. Existem limites que nos protegem, como a margem de um rio que impede a inundação. Se o nosso rio Tietê, aqui para essa região da Grande São Paulo, tivesse margem, não haveria tantas inundações, não é verdade? Então o limite pode proteger. Mas existem também alguns limites que adoecem a gente. Há limites que são impostos pelo corpo da gente, quando a gente envelhece. O corpo, quando a gente envelhece, impõe limites para a gente que são difíceis, não é? Limites que são impostos pela nossa história de vida, as situações pelas quais a gente passa, pela economia que nos cerca. E há limites que são invisíveis, mas que são igualmente reais. Os limites da dor de um trauma, da culpa de um erro que nós cometemos no passado, da rejeição de alguém que deveria nos amar, da injustiça que nos tira do chão. O texto bíblico que nós vamos usar hoje não fala de um herói de guerra, nem de um rei, um presidente. Ele fala de Jabes, um homem quase perdido no meio de uma longa lista de nomes. No capítulo que nós vamos ler, o trecho, é um capítulo que fala de genealogias, um monte de nomes dos descendentes de Judá e outros descendentes. E no meio dessa longa lista, nós encontramos o Jabes. Você já ouviu falar dele? Você conhece o Jabes? É importante lembrar que o texto está lá no livro de Crônicas, e o livro de Crônicas foi escrito para um povo que havia voltado do exílio. Domingo passado a gente falou do profeta Jeremias, que profetizou quando o povo estava no exílio, lá na Babilônia. Mas depois que o Império Persa assumiu o controle, eles permitiram que muitos voltassem para a sua terra. Mas um povo que estava ferido, o território destroçado, reduzido, a identidade abalada e a memória cheia de perdas. E no meio dessas genealogias, Deus interrompe aquela lista, só com nomes, para nos lembrar de algo que é essencial. Mesmo quando a história parece apenas uma sequência de perdas, mesmo quando a nossa história tenha muitos traumas, muitos erros, Deus continua vendo
pessoas, vendo nomes, vendo orações. Hoje, além dos limites, não é falar ter mais. Eu não quero falar de sucesso, de conquista. Eu não quero falar de vitórias. Para isso, basta você ligar o rádio aí, tantos programas que aparecem por aí, que você vai ouvir falar sobre isso. Hoje, nós vamos falar e ouvir o que Deus tem a nos dizer sobre viver além dos limites que nos roubam a dignidade, a esperança, a nossa vocação, e sobre confiar que a dor não tem a última palavra. É isso que a gente vai falar hoje. E o texto que nós vamos ler está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, 9 e 10. Lembra? É para lembrar, é importante. Esta semana a gente teve uma reunião com a turma da escola bíblica, as professoras, a Miriam, o Marcelo, e um dos nossos planos é ensinar um pouco sobre a história bíblica, a introdução à Bíblia. E quando você lê Crônicas, você precisa lembrar que quando esse texto foi escrito, aquele povo estava retornando do exílio e era um povo sofrido, como eu falei. Então, olha só o texto, pode acompanhar aqui, mantenha sua Bíblia aberta, é como você quiser. Houve um homem chamado Jabes, que foi o mais respeitado da sua família. Jabes. Tem algum Jabes aqui? Não? Tem não, né? Eu conheço alguns. A sua mãe, a mãe do Jabes, deu o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. E Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão seja comigo e me guardes de todo mal, para que eu não seja ferido pela dor. E Deus atendeu ao seu pedido. Eu acho muito interessante porque, em meio a tantos nomes, Deus se lembrou de um e faz uma descrição muito bonita desse Jabes. Houve um homem chamado Jabes, um homem que pediu uma vida além dos limites. E que pedido foi esse? No caso do Jabes, eu entendo que viver além dos limites significa você não ser definido pela dor. Você não é a sua dor. Você não é os seus traumas. Você não é o seu fracasso. Não, você não é aquilo que você cometeu de errado. Você está além disso. O texto começa com uma revelação dura. Jabes recebeu seu nome porque a mãe dele sofreu muito ao dar à luz. Nós temos mães aqui. Eu não sei se você sofreu muito ao dar à luz a seu filho. Naquele tempo de Crônicas, não havia cesariana. Era parto, como a gente diz hoje, parto normal. E muita gente morria, muita criança morria, muitas mães morriam durante o parto. No hebraico, a palavra Jabes, Yabes, soa como dor, como aflição, sofrimento. Imagine você crescer assim, como o Jabes. Cada vez que alguém o chamava pelo nome, ele era lembrado da dor que marcou o início da sua história. Aqui no Brasil nós temos muitas Maria das Dores. Você tem alguma Maria das Dores aqui? Não tem, né? Era como se a identidade do Jabes, transpondo para hoje: ô Dolorido, vem cá, Dolorido, vamos jogar bola? Era assim. O Jabes era marcado pelo seu nome. E é como se isso estivesse sempre ligado a um sofrimento que ele não escolheu. Ele não escolheu fazer sua mãe sofrer. Não escolheu.
E muitos de nós carregamos nomes parecidos, não na carteira de identidade, mas na alma. Muitos de nós temos certos nomes aqui no nosso interior que lembra de algum tipo de dor, de algum tipo de sofrimento. O nome de uma infância marcada pela ausência. Sabe aquela criança que não foi amada, foi enviada por um abrigo? Nós trabalhamos por muito tempo com abrigo sonho infantil. Inclusive algumas dessas crianças estiveram aqui no Dia das Bonequeiras. E muitas daquelas crianças, vítimas de pais drogados, pais violentos, enfim, algo que marca uma identidade. O nome de um divórcio que deixou cicatrizes, o nome de um fracasso profissional que ainda dói, o nome de uma doença que parece ter se tornado a nossa identidade. Olha, fulano é esquizofrênico, fulano é diabético, fulano é canceroso. Mas o texto bíblico diz algo que é surpreendente. Jabes foi o mais respeitado da sua família. E família lá era um conjunto muito grande, incluindo tios, sobrinhos, era tudo isso. Jabes era o mais respeitado. Não diz que ele foi o mais rico, não diz que ele foi o mais poderoso, não diz que foi o mais forte, diz que ele foi o mais honrado da sua família. E aqui nós aprendemos algo precioso. O respeito não nasce da ausência de dor, mas de como aprendemos a viver apesar da dor, além da dor. Jabes não nega sua história, ele não muda de nome, ele não finge que nada aconteceu, mas ele se recusa a permitir que a dor seja a sua sentença final. A Bíblia nunca romantiza o sofrimento. Você precisa lembrar disso. Sofrimento não é uma coisa bonita. Ai, como é bom sofrer. Sabe que no início do cristianismo, os primeiros cristãos, havia um grupo que achava que era bonito ser martirizado. Todo mundo queria ser martirizado, ser um mártir. Mas a Bíblia, ela não romantiza o sofrimento. Deus sabe que o sofrimento dói, principalmente porque Deus se fez gente como nós. Deus foi gente como nós. E Ele sabe o que é sofrer, mas Ele também não aceita que o sofrimento seja o dono da sua história. Não é o sofrimento que manda em você. O Evangelho não diz, finge que a marca não existe. Finja que não existe. Eu tenho uma marca aqui na mão. Já mostrei essa marca muitas vezes. Quando eu era criança, eu apostei com um amiguinho, a gente estava em cima de uma laje, eu apostei com ele que eu sabia voar. Olha, desde aquele tempo eu já tinha vocação para anjo. E eu pulei. E minha mão caiu assim numa lata, uma lata de sardinha aberta assim, e cortou aqui a minha mão. Está aqui a marca. Mas essa marca não me define. Essa marca não me define. Essa marca, diz a Bíblia, não é tudo o que você é. Não sei se aconteceu alguma tragédia na sua vida, algum fracasso, algo que trouxesse dor, vergonha, coisas que você fez, não sei, mas a marca não é tudo o que você é. Nós que gostamos de colocar um adesivo na testa das pessoas e dar uma marca para elas, se elas cometem um erro. Eu nunca me esqueço de um conselho que um pastor, foi o meu pastor de quando eu me consagrei, ele disse assim para mim uma vez, sozinho, Silvio, cuidado para não errar. Não erre, porque quando você errar, ninguém vai te perdoar. Não importa os seus sermões, o que você fizer, não importa, vão te marcar pelo seu erro. Mas a Bíblia nos ensina que a marca não é tudo que nós somos. Parece que só acontecem coisas com os outros. Já viu isso? Aquelas coisas que a gente só vê no noticiário. Então você liga o noticiário
mostra lá estupro, você mata lá assassinato, pai, filho que matou pai, enfim, você vê tanta barbaridade. Aí você pensa, isso só acontece com os outros. Até que aquilo acontece com você. E aí você entra em parafuso. Uma dessas coisas aconteceu comigo. Eu já citei aqui. Meu pai foi assassinado dentro de um ônibus, por trombadinhas, ao tentar defender uma pessoa. Levou um tiro. Morreu. E aí, parece que a gente cultiva uma síndrome de tragédia. Puxa, isso acontece comigo também. E aí parece que a nossa vida fica marcada pela tragédia. E é bom, em circunstâncias como esta, a gente saber que eu não sou marcado pela dor. E eu dou graças a Deus, porque Deus me livrou dessa dor. Deus me livrou. Lutei por mais de ano com essa luta, com essa circunstância. E hoje eu penso no meu pai, com muito amor, com muito carinho, com muita coisa boa. Meu pai era uma pessoa muito divertida, muito alegre, um bom pai. Eu já até citei aqui, né? Quando eu penso em Deus Pai, eu só penso em coisa boa. Expandir o território, meus irmãos, é viver com dignidade. Então, a gente encontra aqui a oração do Jabes. Ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses o meu território. Por muito tempo, esta frase foi usada, este versículo bíblico, para justificar uma fé baseada na ganância. Como se Jabes estivesse pedindo riqueza, estivesse pedindo poder. Há um livro aí chamado Oração de Jabes. E muita gente que enfatiza isso. Não, você vai crescer, você vai ser vitorioso, porque nós somos cabeça, nós não somos cauda, isso. Mas é um tipo de mensagem que leva as pessoas a serem gananciosas. Eu quero sucesso. Mas esse tipo de mensagem não respeita o contexto do texto que nós acabamos de ler. O povo para quem Crônicas foi escrita, eu já disse, havia perdido suas terras, suas casas, sua segurança. Eles estavam voltando do exílio. Para eles, território não era luxo, era dignidade, era espaço para viver, era chão para plantar e pão para os filhos. Expandir o território era como ter uma casa com janelas abertas. Não era para impressionar quem passa na rua, mas para que quem vive ali consiga respirar. Abre a janela, olha que móveis que ele tem, olha que mobília. Não, ele está dizendo, Senhor, eu quero respirar. Jabes está dizendo, Senhor, não me deixe confinado à estreiteza da minha dor. Dá-me espaço para viver com sentido. Que minha vida seja maior do que o limite que o medo me impôs. No reino de Deus, ampliar o território não é dominar pessoas, é criar espaço para que a nossa vida e a vida dos outros possa florescer. Por isso essa oração nos confronta com perguntas honestas. Que tipo de pessoa eu estou me tornando? O meu território, a minha casa, o meu trabalho, a minha igreja, é um lugar onde as pessoas respiram melhor? Este lugar aqui é um lugar para as pessoas respirarem melhor? A minha fé cria espaço para o outro ou apenas ocupa espaço para o meu ego? Uma igreja que vive além dos limites, não é a que cresce mais rápido, mas a que cria espaço para quem chega machucado, onde quem chega machucado possa respirar, onde ninguém é reduzido à sua dor ou à sua história. Eu gosto de dizer que a igreja é um lugar repleto de pessoas que têm na sua designação o prefixo ex. Ex-drogado, ex-adúltero, ex-ladrão, ex-mentiroso, ex-fofoqueiro, ex-egoísta, ex-avarento. A igreja deve ser um lugar onde as pessoas entram e nós tiramos a etiqueta da sua testa
agora você é uma pessoa amada por Deus em Cristo Jesus. É isso. Há muita gente que vive ali na estreiteza da sua dor. Ah, o que eu fiz, a minha história, o meu fracasso, a minha infância. Não é isso. Nós vivemos além dos limites quando reconhecemos que Deus sustenta a nossa caminhada. No centro da oração de Jabes, o que está não é o território, mas a frase que ele usou: que a tua mão esteja comigo. Que a tua mão, Senhor, esteja comigo. Ou em outras palavras, Senhor, fica comigo. Um dos meus versículos prediletos, eu acredito que muita gente ama. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha, nós passamos por vales de sombra e da morte. Eu já passei por muitos vales. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já enfrentaram muitos vales. Mas o Senhor está comigo. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Esta é a oração da maturidade espiritual. Jabes sabe que expandir a vida sem a presença de Deus é o caminho mais curto para a ansiedade e para o orgulho. A vida sem a presença de Deus gera... nós temos ouvido um cidadão aí, milionário, Vorcaro, dono do Banco Master, que foi fechado pelo Banco Central. Veja o que se descobre de falcatruas que ele cometeu. E quantas pessoas ele seduziu. É este o fim das pessoas que não contam com a mão de Deus a dirigi-los. Para muita gente, viver além dos limites é simplesmente ter coisas. Mas viver com a mão de Deus, mesmo dentro dos limites difíceis, isto é vida plena. Recentemente nós falamos do livro de Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, e Filipenses é o livro da alegria, a carta da alegria. Ele fala constantemente de alegria, e é interessante que ele estava preso quando escreveu esta carta. Uma história que eu lembro de Paulo que me emociona muito, é ele preso lá em Filipos, algemado, ferido, um ambiente insuportável, mas a Bíblia diz que em meio àquele ambiente ele louvava a Deus, a ponto do prédio ser derrubado por um terremoto, e ele se salvar. Mas o importante é isso, ele cantou na prisão. Tem gente que não consegue cantar nem aqui na igreja, canta assim, parece que está para morrer. Às vezes eu vejo algumas pessoas cantando, eu tenho vontade de chegar lá, escuta, você está vivo? É isso. Paulo cantava na prisão, mas por quê? Porque o Senhor está comigo. Viver com a mão de Deus, mesmo dentro dos limites difíceis, é vida plena. Lembro-me da minha irmã Astéria. Eu era criança. Ela tinha um câncer terrível. Minha mãe a visitava muito e eu ia junto com ela. E o que eu me lembro da irmã Astéria é ela ali na cama, aquele quarto escuro, assim, estranho, mas ela cantando um hino, junto com as outras irmãs. O Senhor está comigo. E Jabes diz: guarda-me do mal, para que eu não seja ferido pela minha dor. Isso não é medo da vida. Isso é sabedoria. É dizer: Senhor, eu já conheço a dor que ensina, mas livra-me da dor que destrói. Não permita que o amargor tome conta do meu coração. Eu não quero ser uma pessoa amargurada. Eu não quero ser o doloído. A fé cristã não é uma promessa de que tudo vai dar certo. Ela não é uma apólice contra o sofrimento. Ela é a certeza da presença fiel de Deus em nossa vida. Nem sempre Deus responde como nós esperamos, mas Ele sempre responde com a sua presença, com sentido e com graça suficiente. E o texto termina dizendo: e Deus atendeu ao seu pedido. O maior milagre aqui não é o território, não é o sucesso, não é a conquista.
O maior milagre é que Deus ouviu alguém marcado pela dor, alguém escondido nas genealogias, alguém que não parecia ser uma pessoa importante. Isso nos diz que Deus não ignora orações sinceras. Deus não despreza quem clama por dignidade. Viver além dos limites não é viver acima dos outros, é viver além do medo que paralisa, além da culpa que nos aprisiona ao passado, além das fronteiras que nos impedem de amar. Deus não nos chama para uma vida sem limites. Deus nos chama para uma vida em que a dor não tem a última palavra. Que a nossa oração hoje, queridos, seja como a oração do Jabes. Não por poder, mas por propósito. Não por controle, mas por confiança. Não por conquista, mas por presença. E podemos caminhar com a certeza de que somos mais que vencedores. Não porque controlamos a vida, mas porque permanecemos amados e nesta vida, nada, nem a dor, nem o nome que nos deram, nem os limites da nossa história, podem nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus nos abençoe.